A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos aqui ao nosso Clamor da Virada. Eu estou muito feliz, alegre, contente por ver muitos irmãos já participando conosco. Essa é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a igreja que não pode parar, é isso mesmo. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor em mais um Clamor da Virada. Somos pastoreados, mentoreados pelo pastor Paulo Freire Costa e mais uma vez estamos pedindo vênias para entrar na sua casa e orar junto com você. Irmã Maria Navarro, agora todo dia com a gente aí, dando glória a Deus, hein? Que benção! Manda um abraço pro Edinho. Irmã Maria Helena já conosco, irmão Silvio, irmã Cilinha, é isso mesmo? Cilinha Camargo, irmã Júlia, irmã Miriam, irmão Humberto, cooperador Aldo já entrou, já participou e já está compartilhando e já deu até like. Esse é o cooperador Aldo, muito bem. Olha quem está aí, o Wellington Capuchinho. Que Deus te abençoe, meu amigo. Igreja maravilhosa, irmã Joseilda, irmã Sueli, já são muitos irmãos que estão participando conosco. Irmão Weber Moisés, irmã Dulce Mateini, a irmã Dulce é uma benção, sempre conosco, a irmã Ana, Deus abençoe. Irmã Caroline, Deus abençoe, muito bem-vindo. Quem mais? Quem mais? Muita gente aqui, glória a Deus, participando. Eu vou trazer aqui alguns amigos que também estão aqui para cultuar conosco neste Clamor da Virada. E olha só, irmã Rosa, direto dos Estados Unidos. Deus te abençoe e muito bem-vinda ao nosso Clamor da Virada. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família. Seguindo, daqui a pouco também aparece a irmã Maria Tanaka, ó, do Japão, Estados Unidos, Portugal, a nossa audiência só tá que vai. Deus assim vai abençoando e mais vidas vão sendo alcançadas. Está aqui também, claro, conosco, pastor Marcelo Nascimento. Pastor Marcelo Nascimento, supervisor do setor do Campineiro. Pastor Marcelo, mais uma vez, não tem nem como falar muito bem-vindo para ti, mas é um prazer tê-lo conosco. Pai do Senhor, pastor Wesley, aos irmãos que estão conosco, é muito bom estarmos no Clamor da Virada, assim que possível. Eu gosto muito de participar, estar orando com os irmãos, vejo a importância e a relevância desse trabalho nos testemunhos, né, que ouvimos constantemente pessoas que nos procuram e dizem, pastor, é importante o trabalho da oração, os irmãos orando ali, tem nos alcançado em casa e a gente fica alegre com isso. Deus seja louvado por essa oportunidade. Como o pastor Wesley disse, não é demais lembrá-los de compartilhar esse trabalho, fazer com que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas, edificadas. Uma oração, um louvor, uma palavra pode mudar a história de uma pessoa que está em angústia neste momento. Ó, Pastor pastor Eliezer. Eliezer Freitas conosco aí, ó, que benção. Irmã Leila também já está aqui. A irmã Rosa dos Estados Unidos eu já falei. Irmã Maria Batista. Irmã Lourdes. Irmão Luiz Carvalho conosco também. A irmã Jéssica também não falta. Sempre conosco. Irmã Miguelina, Deus abençoe. E tantos outros. Quem mais está aqui com a gente? Pastor Marquinhos, o Garganta de Ouro, aquele que canta, o céu se abre, a nossa alma se inunda da presença de Deus, porque tem uma voz ungida, hinos maravilhosos e permite ser usado por Deus, né? Pastor Marquinhos,
Deus te abençoe. Mais uma vez, muito bem-vindo. É outro também que não tem mais nem como apresentar. Sempre, sempre, sempre conosco. Pastor Marquinhos, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pastor Wesley. A paz do Senhor. A paz do Senhor também ao pastor Marcelo, que já está aí. E também a todos os irmãos, os demais que vão ser chamados à tela. Ao nosso querido pastor Paulo. Aos irmãos de Tinga, que nem sempre olham a live no momento, mas depois eles olham. Então, dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, por incrível que pareça, Itinga está frio. Oh, aqui benção, também, pastor. Aqui está muito frio. Muito frio. Olha o pastor Marcelo de blusa. Eu coloquei aqui um paletó também, que está muito frio. A blusa está aqui. Esse amigo aqui, ó. Tem dois amigos aqui que não estão sentindo frio. Vou trazer primeiro o Xandão aqui. Ó, o Xandão não sente frio nunca. Sai pro meio das trilhas aí na madrugada e tá sempre sem frio. Pai, Senhor Xandão, Deus abençoe, muito bem-vindo. Pai do Senhor, meu amigo, essa é a parte que os amigos veem, né? Só veem, ou não é? Mas se o camarada tá com frio, ele não fala, ele treme ali e vai embora, né? Mas a paz do Senhor, pastor Marquinhos, pastor Marcelo Nascimento, pastor Wesley, muito obrigado mais uma vez do convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, para a gente passar essa virada de sábado para domingo, buscando ao Senhor e em sintonia com tantos irmãos preciosos aí que participam a todo momento. Deus abençoe, que tenhamos uma noite com a presença de Deus no nosso meio. Amém? Amém, amém. É sempre bom tê-lo participando conosco aqui do clamor da virada, né? Que Deus continue abençoando você e sua família. Também tem um outro crente aqui que é a estreia dele no clamor da virada. Olha aí, ó. Olha o Wellington Capuchinho aí, ó. Xandão foi voando para o clamor da virada. Estava em casa comendo pizza. Entregou para você. Deus abençoe. Aí explica porque eu não estou com calor, por causa da correria que eu cheguei para participar, entendeu? Deus abençoe, Wellington. Deus te abençoe. Para essas coisas, ninguém convida. Convidou você, pastor Marcelo? Não, ainda. Marquinhos, pastor Marquinhos, o senhor foi convidado? Não. O Wellington convida só gente de alto nível, só de Xandão para cima. Calma, vai acabar a pandemia. Vai nessa. Esse é para o Wellington descascado, não é comigo. Jefferson Nascimento, muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Que Deus te abençoe. Primeira vez aqui no Clamor da Virada. Primeira Só vez. fazer esse crente orar. Pode ser, pastor Wesley, pode ser a todos. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando esse trabalho tão importante e fundamental para todos que acompanham aí as nossas páginas da Igreja de Campinas. Me sinto honrado por tudo e sou grato a Deus pela vida de todos. Vamos para cima, vamos proclamar o Evangelho àqueles que precisam nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só quem está aqui com a gente, nosso pastor que diariamente participa conosco, nos apoiando, nos instruindo, puxando a orelha também. O chefe, quando precisa, Jefinho, você que não abre o olho, não. Pastor Paulo tem um coração enorme. Deus abençoe nosso pastor, a família dele, sempre nos apoiando. E também para trazer a palavra de Deus, alguém lá de Minas, a convite do pastor Marquinhos. Eu falei, pastor Marquinhos, hoje o senhor pode convidar alguém aí? Ele, opa! E só que ele convidou alguém que era nosso aqui. Mas eu quero que o pastor Marquinhos apresente ele aí. Muito bem, está conosco aí o cooperador, o irmão Fábio Júnior, filho do irmão Adevaldo, que é dirigente da nossa congregação em Caraí, nas Minas Gerais. Bem-vindo, Fábio, seu presidente, doutor Paulo. Dar as boas-vindas para você aí. Pastor muito obrigado, pastor Marcos. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pastor Marcos, pastor Wesley, pastor Marcelo. Os outros dois eu ainda não consegui decorar o nome,
mas, como nosso irmão falou ainda, estamos aqui para proclamar o evangelho da paz. Olha aí. Fábio Júnior, que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo, receba o carinho do nosso pastor Paulo Freire. Amém, Deus te pastor. abençoe Amém. grandemente, tá bom? Amém. Amém. Nós vamos iniciar o nosso clamor aí em oração. O irmão Giovanni também, Givan, né? Givan, sempre conosco também. Olha aí, a irmã Maria, você sabe quem que ela está falando aí, né, Jefinho? A irmã Maria só fala a verdade, né? Deus é fiel. Mas ela está falando de mim, não de você. Ai, a irmã Maria, uma graça, congrega ali no Parque Santa Bárbara, esposa do irmão Edinho. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Pastor Marcelo, faça essa oração para que nós possamos dar início. Depois o pastor Marquinho vai louvar. O Fábio Júnior vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Coloque seu pedido de oração. Diga de onde você está falando. E nós vamos aqui publicando. E os irmãos vão anotando, vão orar por você. Nós vamos juntos, uns orando pelos outros. E é assim que nós caminhamos. A Bíblia diz para nós comunicarmos as nossas necessidades aos santos. E é assim que nós fazemos. Pastor Marcelo. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais, peço a direção dos céus neste trabalho que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, pastor Paulo, a fim de que possamos dar seguimento, Senhor, em tudo quanto o Senhor tem feito através deste trabalho. Usa o teu filho que vai nos ministrar a palavra, os hinos que serão entoados, a palavra que também, ó Deus, tem guarida no coração daquele que precisa e as orações que serão feitas. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Marquinho, é contigo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontra. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o
nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Marcos, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de, nessa noite, estarmos aqui nesse clamor da virada, para juntos trazermos uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para o seu coração. É você que está me ouvindo, você que estiver na sua casa, a todos os pastores também, a paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, e você que está na sua casa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Amós, livro do profeta Amós, no seu capítulo de número 5, e eu queria aqui ler alguns versículos da palavra do Senhor, e eu acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta madrugada ou nesta virada. Diz assim a palavra do Senhor, em Amós capítulo 5, a partir do verso 1. Ouve esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Verso 2, a Bíblia diz assim: a virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Assim diz o Senhor, Deus, : a cidade da qual saem 1.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me, e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Querido povo de Deus, querido ouvinte que me ouve nessa noite, essa é uma palavra que se encontra no Antigo Testamento, escrita por esse profeta, e que nos deixa várias lições, muitas lições para os nossos dias, e também nos dá algumas informações que não tem como abordar todas as lições, mas eu aqui nessa noite, com toda a simplicidade e humildade,
eu queria tirar aqui algumas lições que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o seu coração e para o meu coração nessa noite. É bem simples. A história vai dizer para nós que foi mais ou menos na metade do século 8 antes de Cristo, que foi uma época de grande prosperidade, tanto para Israel quanto para Judá. A história vai dizer sobre o domínio de Jeroboão II. Israel havia conquistado novamente o controle das rotas internacionais do comércio, a rodovia do rei, através da Transjordânia, e também o caminho do mar, através do vale de Jezreel, ao longo da planície da costa. De acordo com 2 Reis 14:25, a história diz que ele restaurou as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate ao norte, até o mar de Arabá, que era o Mar Morto ao sul. E Judá, por sua vez, sobre o reinado de Uzias, a história diz que ele havia conquistado Elate, que era o porto marítimo de Acaba. Então, ao grosso modo, de maneira bem simples aqui, nós entendemos que a situação financeira, a situação política estava no seu auge, mas a questão religiosa, a questão de ter um compromisso com Deus é que estava enfraquecida. E é interessante porque nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos por várias e várias vezes Deus levantando profetas, Deus levantando pessoas, homens e reis, em momentos em que Israel estava vivenciando períodos extraordinários de miséria, de fome, de situação, de crise, como nós estamos passando também aqui no Brasil, como, por exemplo, você conhece a palavra do Senhor, sabe muito bem, e lembra da situação de Samaria, quando foi cercada pelo exército ali, e aí Deus trouxe a salvação para aquela cidade. Só para os irmãos terem uma noção de que, por várias e várias vezes, a nação de Israel passou por dificuldades, passou por situações adversas de crise. Mas não era o caso aqui narrado pelo livro do profeta Amós. A história vai dizer para nós que a idolatria estava exuberante. Os ricos estavam vivendo na luxúria, enquanto que os pobres estavam sendo oprimidos. A história vai dizer também que até o sistema judicial havia corrompido. Então, diante dessas questões todas que Israel estava vivenciando, estava enfrentando, apesar de terem a prosperidade, apesar de terem condições boas, mas nós vamos ler aqui já que a situação religiosa, a situação de ter intimidade com Deus é que estava enfraquecida, é que estava precisando de uma restauração, de uma mudança radical. E aí a história vai dizer para nós que diante disso, Deus já havia se esgotado com a sua paciência. O castigo seria inevitável. A nação seria inteiramente destruída, a menos que houvesse uma mudança no coração de cada um deles. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo em todos os lugares aí, eu não sei até onde o alcance da minha voz está chegando, mas deixa eu dizer algo da parte de Deus para a sua vida, com toda sinceridade. Eu quero te dizer, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você passa, mas nesta pequena introdução, existe algo de Deus para a sua vida, que se há uma mudança no meu e no seu coração, também haverá uma mudança no coração de Deus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu não sei o que você enfrenta, nem o que você está passando, mas quando há uma mudança nos nossos corações, também há uma mudança no coração de Deus. Talvez o que estava prestes a acontecer nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, quem sabe até no nosso país, era algo que talvez não iria agradar o meu e o seu coração, mas a partir do momento em que nós entregarmos o nosso coração com sinceridade, a partir do momento que eu e você nos entregar de corpo, alma e espírito, confessar diante de Deus os nossos erros, ser corajosos e dizer, Senhor, nós precisamos da sua ajuda, da sua misericórdia, da sua graça. Eu tenho certeza
que haverá misericórdia da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nessa pequena introdução, receba essa palavra, porque quando há uma mudança no meu e no seu coração, também há uma mudança no coração de Deus, porque toda ação gera uma reação, e toda reação, ela pode ir de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 ao extremo. Então, eu quero te dizer, mude o seu coração nessa noite, se apegue com Deus, se apegue com a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua casa, a sua vida, e nenhum mal chegará à tua tenda, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Diante dessas questões todas que eu e você estamos aqui aprendendo na palavra do Senhor, antes de chegar no capítulo de número 5, eu gostaria de refletir com você alguns versículos anteriores do capítulo, por exemplo, capítulo 2. A Bíblia vai dizer assim para nós, no capítulo 2, verso 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Então perceba que há castigo por 3 transgressões e por 4. Isso fala por transgressões suficiente, por mais do que o suficiente que Judá já havia passado do limite. Então, se vocês lerem a palavra do Senhor, vocês entendem que a Bíblia vai dizer que Amós, ele já havia sendo levantado por Deus para profetizar em Damasco, em Gazá, em Tiro, em Edom, em Amon, em Moabe, e por sua vez, Judá e Israel. Entendemos então que perceba que Deus está dizendo que já havia ultrapassado o limite. Ainda no capítulo 2, verso de número 6, a Bíblia diz assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo. E ele diz, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Deixa eu dizer algo para você, estamos vivenciando tempos difíceis, tempos de lutas, e não é diferente, porque essa realidade também nós estamos a vivenciar. Porque se você sabe, melhor do que eu, você sabe disso, que nós vivemos em um tempo onde as coisas têm mais valor do que o ser humano, onde os objetos é mais valor do que o ser humano. E aí o que a Bíblia diz, vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. A justiça de hoje está sendo comprada. A justiça de hoje, ela está sendo vendida. Por quê? Por valor financeiro. Também não é diferente. Continuando no texto, a Bíblia vai dizer no verso 11, dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. No verso 12 ele diz, mas vós, nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenastes, não profetizeis. Há algo que está acontecendo aqui, que eu trago para os nossos dias. Primeiro, a Bíblia está dizendo que aos nazireus, aos consagrados, a Bíblia está dizendo que eles deram vinho a beber, corrompendo aquele que era puro, aqueles que eram puros. Da mesma maneira, o sistema, a poluição, o pecado, tem tentado, irmãos, contaminar os nossos jovens, até os adultos, as nossas crianças, estão tentando contaminar com o quê? Com a mídia, com programas televisíveis, tudo isso acontece. E aí a Bíblia vai dizer que assim como os consagrados, assim como aqueles que eram puros, existiam também quem? Os profetas que foram silenciados, foram calados, porque ordenastes dizendo, não profetizeis. Vai ser nesse período que Deus levanta esse profeta por nome de Amós, cujo significado significa aquele que suporta o jugo, carregador de fardos, cheio de afazeres. Você conhece a história, você sabe disso. A Bíblia vai dizer para nós que Deus levanta, porque se os profetas da cidade, se os profetas de aonde do sistema estão sendo silenciados, Deus, irmãos, levanta profetas aonde for, no campo, em Minas Gerais, em Itinga,
Em Campinas, Deus levanta onde for profetas da parte do Senhor. Mas algo é que a palavra do Senhor, ela não vai se calar. A palavra do Senhor, ela não vai ser deixada de ser pregada. A palavra de Deus, ela vai continuar sendo pregada na minha vida, na sua vida, através de todos nós. Então, ninguém e nem nada vai conseguir calar ou silenciar a voz do Senhor. E aqui eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Quem sabe você está silenciado, se sentindo silenciado. Quem sabe a mídia, ou quem sabe alguém próximo a você tem tentado te silenciar por conta que você anuncia ou prega a palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer, Jesus está com você. Deus está com você. E se Jesus está com você, não pare. Não pare de pregar a palavra do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que maior é quem está conosco do que quem está com eles. Meu irmão, você, eu somos um pregador na nossa casa, somos uma voz de Deus nesse mundo corrompido. Então, seja sim um porta-voz, seja sim um atalaia na mão do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pulando para o capítulo 3, o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai dizer assim no capítulo 3, verso de número 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo surgirá e cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Aqui eu vejo a misericórdia de Deus, porque a Bíblia está dizendo que o inimigo irá surgir, mas irá surgir segundo a vontade ou segundo a conduta do meu coração. Então perceba, Deus às vezes proporciona situações, crises, situações adversas na minha e na sua vida, simplesmente para que eu e você se achegamos a Ele, para que eu e você estejamos com Ele. A partir do momento que eu e você se achegar a Deus, eu tenho certeza que Ele repreende o inimigo, Ele barra, Ele coloca uma proteção na minha e na sua vida. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 3, verso 12. Assim diz o Senhor, glória a Deus, como o pastor que livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que diante dessa corrupção, diante dessa situação, a ponto de o próprio sacerdote haver se corrompido, se você ler o capítulo 7, a história vai dizer que diante dessa situação ainda existia remanescente. Então não é desculpa para mim, não é desculpa para você, não é desculpa para nós, irmãos, que essa crise vai nos corromper, vai nos parar. Isso não é desculpa, muito pelo contrário, você é um remanescente nas mãos do Senhor. Você, a sua casa, todos nós que estamos clamando, todos nós que estamos orando, que estamos indo para a casa do Senhor, nós precisamos entender essa verdade. Qual verdade? Nós somos um remanescente, nós permanecemos, não porque somos bons, mas porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Eu quero encerrar nessa noite, porque o tempo já foi, simplesmente dizendo, o profeta Amós, ele canta um canto fúnebre em antecipação, no capítulo 5, versículo de número 1, 2 e 3. Só que é interessante que no verso 4, ele vai dizer assim, e eu encerro a minha participação, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Busque ao Senhor, e eu tenho certeza que aonde estiver destruído, aonde estiver morte na sua casa, ou quem sabe, aonde estiver triste ou abatido na sua vida, vai voltar a viver para a honra e glória do Senhor, porque a Bíblia diz, buscai-me, é Deus nos dando uma segunda chance, e eu quero que você receba essa palavra no nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então receba a vida de Deus na sua casa, na sua família e na sua igreja, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, pastores. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Vamos falar com Deus. Eterno e soberano Deus, nós te rendemos graças.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez usar de bondade e misericórdia, nos alertando com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar a verdade, que nós não possamos nos esquecer, Senhor, do caminho da santidade. A tua palavra veio de encontro a nós. Em momentos difíceis e delicados da história, o Senhor quer que o seu povo se arrependa, se volte ao Senhor, se renda aos teus pés. E neste momento eu peço que o Senhor dê graça aos teus filhos, para que possam fazer uma autoanálise, Senhor, dentro da sua própria alma. Todos aqueles que se arrependem têm do Senhor a misericórdia. Não nos deixa nos acostumar com o sagrado. O maior problema é quando nós nos acostumamos com o sagrado, Senhor. Ajuda-nos a viver em santidade de contínuo, Senhor. Quantos precisam ser despertados? O Senhor está nos dando oportunidade de arrependimento, de se voltar, de se render, de se humilhar aos teus pés. É aqui que nós encontramos forças, é aqui que nós encontramos graças para caminhar. Eu peço que o Senhor visite os teus filhos, que neste momento estão, ó Pai, conectados com essa programação. Ajude-os na caminhada, Senhor. Não os deixe perder a direção, não os deixe se acostumar com o sagrado. Pai bendito, desperte os teus servos, que é tempo de entrarmos, ó Deus, na trincheira e estarmos na brecha. E estarmos de contínuo, Senhor, procurando fazer aquilo que é certo aos teus olhos. Não nos deixa nos vender, não nos deixa, Pai, abaixar a guarda. Aqueles que se venderam e que estão, Senhor, dizimados. Pai bendito, em nome de Jesus, desperte o Senhor. A tua palavra é a verdade. Quantos precisam, Senhor, manter a palavra em evidência, e ela será, Senhor, sempre o vetor para as nossas vidas. A palavra continua, Senhor, sendo espalhada sobre a face da terra, em tempo e fora de tempo. O Senhor tem os remanescentes, o Senhor, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, que o Senhor tem levantado para ser a voz do Senhor, para que não abaixe a guarda diante de tudo que estamos enfrentando. Há uma grande guerra no mundo espiritual, há valores que estão sendo invertidos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos vender por valores invertidos. Pai bendito, em nome de Jesus, princípios são inegociáveis e que nós possamos manter os princípios que aprendemos. A tua palavra, Senhor, é a verdade e ela está em nós. O Senhor tem chacoalhado o planeta Terra. O Senhor tem colocado o mundo de joelhos para que os homens reconheçam a soberania do Senhor. O Senhor continua no trono regendo sobre os homens. Os homens acham que tem o controle, mas na verdade o controle é do Senhor. Tu és aquele que controla sobre a face da terra. Meu Senhor, em nome de Jesus, joga por terra toda a artimanha de Satanás, todo dardo inflamado, toda a guerra no mundo espiritual, tudo aquilo que vem se arremetendo contra crianças, jovens e adolescentes, tudo aquilo que a mídia tradicional, de maneira sorrateira, tem vendido, Senhor, para destruir. Destrói, Senhor. Os valores da família precisam continuar de pé. Pedimos a tua bênção. Continue usando a vida do teu servo, que vai dar continuidade à oração, guardando a vida do teu servo, pastor Paulo, anjo da igreja, e todos os pastores que estão em linha de frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus e Pai, já nos colocamos na tua presença, Pai, nessa noite. E a tua palavra, Senhor, vem de encontro aos nossos corações.
nos mostrando, Senhor, que quando há mudança, que quando há quebrantamento, há transformação por parte do céu sobre as nossas vidas. E que nessa noite, Senhor, aquelas vidas, Pai, que encontraram mudança, aquelas vidas, Senhor, que aceitaram o quebrantamento, Pai, aquelas vidas, Senhor, que aceitaram a participar, a aceitar que o Senhor fizesse morada sobre esses corações, que o Senhor possa se acampar e fazer morada sobre essas vidas neste momento. Ah, Senhor, quantos anseiam e precisam de Ti, Pai, quantas vidas, Senhor, precisam da Tua presença, quantas vidas precisam da Tua restauração nessa noite, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, fazer milagre, que o Senhor possa vir trazer cura, que o Senhor possa vir trazer renovação, batismo com o Teu Espírito, Senhor, porque acreditamos, Senhor, que por onde o Senhor passa, por onde a Tua palavra ela é chegada, a transformação acontece. Ah, Deus amado e Deus querido, Pai, neste momento também rogamos pela vida daqueles que estão enfermos, Jesus, pela vida daqueles que estão desamparados, pela vida daqueles, Pai, que estão quebrantados, Senhor, que estão, papai, enfraquecidos na Tua presença, Senhor, que neste momento o Senhor possa vir trazer a restauração, que neste momento o Senhor possa vir trazer a cura, que neste momento o Senhor possa vir trazer a vida sobre aqueles que perderam a esperança, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor traz vida e o Senhor traz vida com abundância, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, já cremos no milagre, já cremos na cura, na restauração, Senhor, no renovo. Ah, Senhor, também te pedimos encarecidamente pela vida daquelas famílias que por algum motivo, Senhor, estão enlutadas, pela vida daquelas famílias, Senhor, que perderam os seus entes queridos, Senhor, que, meu Deus, o Senhor possa vir trazer o conforto, Pai, que o Senhor possa vir trazer o refrigério sobre a vida dessas famílias, Senhor. Ai, Jesus, também pedimos, Pai, sobre a vida daqueles que estão enfermos, nos leitos de hospital, Senhor, achando que não existe vida, mas que neste momento o Senhor possa vir soprar a vida sobre a vida desses que precisam de Ti. Ai, Jesus, também rogamos sobre a vida daqueles que estão trabalhando incansavelmente pela vida desses que estão enfermos, que o Senhor possa vir, papai, trazer, papai, força, vigor sobre a vida de todos, Jesus, sobre a vida daqueles que estão, papai, trabalhando, Senhor. Ah, Deus também, Deus amado, Deus querido, eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa vir abençoar, que o Senhor possa vir, papai, fazer o teu milagre sobre todos os pedidos de orações mencionados aqui nessa noite, sobre todos os pedidos de orações, papai, apresentado a ti nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, cremos, Pai, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que pensamos e de tudo aquilo que imaginamos, Deus. Senhor amado e Deus querido, nós já cremos na vitória, Pai. Nós já cremos na restauração. Nós já cremos no milagre, Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a igreja de Campinas, Pai. Abençoa a igreja de Minas, Senhor. Abençoa todas as igrejas deste país que estão voltadas e prostradas na tua presença, Pai. Que estão, Senhor, na tua presença, buscando mais de ti, Deus. E já contemplamos, Senhor, já contemplamos o milagre e a vitória no poder do teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Querido Pai, continuamos, Senhor, concordamos com a oração dos teus filhos, te louvamos, ó Deus, e agradecemos a Ti por esta rica oportunidade de poder estar aqui com os servos do Senhor, clamando a Ti, e clamando a Ti por tantas necessidades. Ó Deus querido, agradecemos por ouvir a Tua palavra, meu Deus, agradecemos aqui por estar acompanhados, ladeados nesta live, ó Senhor, do Teu servo, Pastor Wesley, do irmão Alexandre, ó Deus querido, irmão Jefferson, meu pai do Fábio, ó meu Deus, do pastor Marcelo, que bênção, meu Senhor, estar com todos os teus filhos
E é para mim, Senhor, um privilégio, uma honra estar com os teus servos. Pai Santo, te agradecemos pela tua igreja pujante, viva, alegre, vitoriosa. O Senhor nos salvou pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pai, nós somos salvos porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Estamos vivendo um tempo, Senhor, difícil, um tempo de muitas doenças e enfermidades. E nós estamos clamando ao Senhor. São tantos pedidos, meu Senhor, centenas de pedidos, ó Deus, para que o Senhor possa curar. E o Senhor é poderoso para curar, e o Senhor tem curado. São 2 anos que a transmissão do Clamor da Virada, meu Senhor, juntando com o tempo, com o período das 3 horas da manhã, meu Senhor, e nós temos ouvido o testemunho. Sabemos que o Senhor tem feito muito mais. Alguns até esquecem de contar o testemunho. Meu Deus, agora queremos também te pedir, abençoa os pastores. Meu Senhor, todos eles, pastores, presidentes de campo, dirigentes de congregação, os teus filhos precisam, Senhor. E aqui nós oramos por eles. Reveste-os da tua graça, Pai. Oh, Deus, é preciso que, como atalaias, como vigílias, meu Senhor, do teu rebanho, ó Deus, como aqueles que estão cuidando e zelando da alma, ó Deus, daqueles que o Senhor salvou, possam, Senhor, ter graça, visão, unção, ó Deus, para fazerem a tua obra, olhando, Senhor, para o bem-estar e também, Senhor, para a salvação completa, ó Deus, que será completada quando o Senhor vier buscar a tua igreja e os teus santos subirem para a glória contigo. Também te pedimos, Senhor, por tantas vidas perdidas, meu Pai. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo que agiu na igreja, no tempo, ó Deus, em que a igreja começava e que tantas almas foram salvas, o Senhor venha salvar outra vez. E para isso, nós te pedimos, leva-nos de volta ao teu altar. Glória a Deus. Leva-nos de volta, Senhor, a dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e clamar. Ó Deus, clamar pela salvação das almas, porque, Senhor, estão mortos nos seus pecados, nas suas ofensas, e só o Senhor pode libertá-los. Portanto, estamos aqui clamando e te pedindo. Continua usando teu servo, Pai, na sua oração. Ó Deus, e que o teu nome para todos sempre seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, continuando na tua presença, pelos méritos, ó Pai, da cruz de Jesus Cristo, méritos, ó Deus, dessa cruz que hoje tivemos o privilégio de cercar tua mesa, de mais uma vez fazermos um memorial, ó Deus, de lembrarmos, ó Deus, do preço que custou a nossa alma, do preço que custou ao Senhor o nosso pecado. Mas nós fomos chamados, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Oramos em concordância, ó Deus, com os teus filhos, lembrando, ó Deus, que nesta semana, nestes dias agora desta semana, vários irmãos, ó Deus, que nos cercam, tem famílias, ó Deus, enlutadas, que perderam seus entes queridos. Eu apresento aqui, Senhor, a família do pastor Hélio Almeida, a família do pastor Hélio, sua esposa, a irmã Marilze, perdeu a mamãe, a irmã Dirma, a vovó do Gustavo. Senhor, tu sabes, ó Deus, a dor que estão sentindo nesse momento, a separação, mas nós sabemos que o Senhor tem o Divino Espírito Santo na Trindade e que Ele é o Divino Consolador e que Ele é o bálsamo nesses momentos, que traz o conforto, que renova a esperança da ressurreição nos nossos corações.
Eu venho apresentar a família Marquete, ó Deus, que neste dia, ó Deus, sepultou a vozinha, irmã Ermelinda. Pai, uma senhorinha de 98 anos, alicerçada na tua casa, com exemplo de crente, de amor, de perseverança no teu caminho, na tua palavra. Deus, socorre a família enlutada. Eu apresento também a família da irmã Adriana Pinheiro, do nosso campo de Campinas, que perdeu o seu esposo, o cooperador Silvio. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Nós não temos respostas, ó Deus, para o que enfrentamos no nosso dia a dia, mas o Senhor é aquele que já está no nosso futuro. O tempo é um empecilho apenas para nós, ó Deus, mas o Senhor não está preso nele. O Senhor é aquele, ó Deus, que já sabe o final da nossa história e já reservou um futuro de glória para nós, ó Deus, em Jesus Cristo. Portanto, eu quero te pedir por essas famílias que o Senhor venha consolar, a renovar a esperança, ó Deus, da ressurreição. Eu quero, ó Deus, apresentar aqui alguns irmãos, ó Deus, que estão enfermos. Eu apresento a irmã Silvana Vian, ó Deus. O Senhor sabe o diagnóstico da sua vida. Antes de qualquer aparelho, o Senhor já sabe, porque o Senhor cuidou e livrou-a, ó Deus, da morte recentemente. Ela está nas tuas mãos. Deus, entra com providência, Pai, na vida da tua filha. Eu quero te pedir também, ó Deus, pela esposa do pastor Carvalho Júnior, irmã Laida. Pai, não existe quadro, ó Deus, que o Senhor não resolva. Nós ouvimos hoje o teu filho, o pastor Alberto, com alegria, agradecendo e ministrando a tua palavra, declarando, ó Deus, que a tua palavra nos garante que o Senhor agindo, quem impedirá? Não há, ó Deus, impedimento contra o Senhor. O Senhor rege todas as coisas. Tudo está, ó Deus, no teu controle e nada escapa da tua mão. Então eu quero te pedir, Senhor, vá naquele quarto, naquela casa, vá, ó Deus, de encontro à necessidade dos seus filhos, para que haja, ó Deus, que haja testemunhos glorificando o teu nome, do teu agir na vida delas. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, por cada pai de família, por cada irmão, ó Deus, que pode estar desempregado e que não tem, obviamente, um norte talvez a seguir para trazer o sustento para a sua mesa. Deus, age por misericórdia. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é aquele que nos sustenta, ó Deus. Eu quero te pedir que venha, ó Deus, abrir portas de emprego aos teus filhos, para que tragam com dignidade o alimento para suas mesas, para suas famílias. Que venha dar, ó Deus, estratégia, dar o escape, ó Deus, aos teus filhos em dias de pandemia, em dias de crise como vivemos. Pai, eu apresento cada pastor nesse momento, o nosso pastor, o pastor Paulo, a sua família, os nossos dirigentes de congregações, os pastores supervisores, a todos quantos o Senhor tem chamado para o santo ministério. Que o Senhor possa, ó Deus, encorajar, renovar as forças, animar, fazer, ó Deus, com que os teus filhos tenham lembrança, ó Deus, daquele que os chamou, que é o Senhor, e, Senhor, possam ser alicerçados, encorajados pela tua palavra, lembrando que nada do que fizerem deixará de ser, ó Deus, recompensado aqui e no porvir, ó Deus, que a tua palavra assim nos garante. Senhor, socorra os missionários, ó Deus, que estão tão longe pregando a tua palavra, longe das suas famílias, da sua pátria. Deus, são tantas as necessidades, mas nós entregamos tudo nas tuas mãos e eu apresento o pastor Wesley José também, que vai dar continuidade. Amém. Te dou graça, Senhor Jesus Cristo. Te dou graça por esta riquíssima oportunidade. Louvo a Ti pela saúde, louvo a Ti, ó Deus, pela vida, louvo a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em meu e em nosso favor. Pai maravilhoso, Deus santo e de glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai,
colocamos-nos diante da tua presença. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Pai poderoso, são tantos os necessitados. Estamos aqui, ó Deus, para clamar a Ti. Gritar, ó Deus, como aquela mulher sirofenícia que veio gritando por detrás de Ti. Pedindo, ó Deus, querido, socorro por vidas aqui, por famílias aqui, por pessoas que estão passando por crises financeiras, por crises, ó Deus, na saúde. Pai, Tu és o Deus de todas as coisas, não há limites, não há barreira, não há, ó Deus, nada que impeça o Teu agir. Colocamos diante de Ti, Senhor Jesus Cristo, a vida de cada um dos Teus filhos. A irmã Marlite Meteu, a irmã Edileuza, a irmã Aldeni, irmão Elias, irmã Eliane Cristina, irmã Ana Cassana, irmã Cláudia Cristina, irmã Sócio Alves, a irmã Nícia Maria, a irmã Célia Brasil, a irmã Edileuza, ó Deus, a irmã Dora Góes, irmã Ruth Souza, a irmã Eliane, irmão Heber Moisés, todos, ó Pai, todos, eu não tenho condições de alcançar o nome de todos que participam conosco neste momento, mas que eles sejam alcançados por Tua graça. Que eles sejam, ó Deus querido, uma vez mais, alcançados por Teu grande amor, alcançados pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor diariamente tem abençoado a sua igreja de forma riquíssima e especial. Continue, ó Deus, na direção desta linda igreja através da vida do pastor Paulo, abençoando o teu servo, toda a sua casa, cada um dos membros desta igreja sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, muito bom estarmos aqui uma vez mais, glorificando a Deus, orando ao Senhor. É sempre muito bom estar aqui com os pastores, com os irmãos, amigos. Eu quero louvar a Deus pela vida do Fábio Júnior, lá de Caraí, Minas Gerais. Coopera ali com o pastor Marquinho, ali naquela região, né? Que Deus abençoe. Fábio, receba o carinho do nosso pastor Paulo Freire. Que Deus te abençoe grandemente por essa riquíssima e maravilhosa palavra que Deus te usou para trazer. Deus continue te usando. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Amém. Jefinho, Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação conosco nesse culto, Clamor da Virada. Que Deus continue abençoando você, a Ellen, a Radassa, e cresça em Cristo sempre, sempre, sempre. Amém, pastor. Obrigado. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom descanso para você. Obrigado, igualmente a todos. Meu amigo Xandão, paz do Senhor, Deus abençoe, meu amigo, mais uma vez, na correria, mas chegou. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe grandemente. Amém, eu agradeço o convite. Eu confesso que eu fico bastante satisfeito e aliviado quando eu vejo que o pastor Marquinhos está convidado, porque aí não tem risco de sair um coral a capela desafinado aqui, entendeu? É uma bênção quando eu vejo que ele está junto. Eu fico aliviado quando ele está. Mas muito obrigado. Deus abençoe grandemente a cada um. Uma boa noite. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Até logo. Pastor Marcelo Nascimento.
Pastor Wesley, é muito bom. Se o irmão Xandão fica aliviado, imagina a gente, hein, Pastor Wesley? Né? O pastor Marcos está aqui, é uma benção. Deus abençoe o pastor Marcos Eliel, ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, aos irmãos que estão conosco ainda. Já ouvimos uma bela canção no início aí, uma palavra abençoada, orações feitas. E aqueles que ainda não compartilharam, né, pastor Wesley? Aproveite, dá tempo ainda, compartilhe, faz chegar a outras pessoas. E é muito bom que todos tenham sono reparador. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Abraço, Deus abençoe. Pastor Marquinhos, que Deus abençoe grandemente. Obrigado pela preciosa participação mais uma vez. Eu vou ficar por aqui. Louvo a Deus pela vida do senhor. Que Deus abençoe a família, a irmã Sandra, os filhos. Deus abençoe os irmãos que estão participando conosco desde Campinas, Estados Unidos, como a nossa irmã que se identificou aqui logo no início, a nossa irmã Mara lá no Japão, a nossa irmã Jaqueline e tantos irmãos aqui em Campinas, tem irmãos da Praia Grande participando, irmãos da Bahia, irmãos de vários lugares do Brasil, a nossa irmã de Brasília, os nossos irmãos de São Paulo. Deus abençoe você, onde quer que você esteja, seja alcançado pela graça de Deus. Tenha uma excelente noite, mas ficamos aqui ainda, porque Deus vai usar o pastor Marquinhos para ministrar mais um louvor ao seu coração. Pastor Marquinhos. Muito obrigado, pastor Wesley. É sempre uma honra estar aqui. Agora tivemos o Fábio, o Israel deu problema no microfone dele, do celular, mas ele também vai participar aqui quando puder chamar, ele está no gatilho lá. Não? Amém, e obrigado. Ao pastor Paulo e a todos os obreiros em Campinas, a igreja toda, é a minha igreja, saudade de todos os irmãos. Orem por nós, estamos aqui, uma luta reída, Deus está abençoando, mas os desafios são grandes. Eu conto com as orações de todos. Me escuta quando clamo, acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, aleluia. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta quando clamo, acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu
confio em ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu confio em ti. Aleluia. Me escuta quando clamo. Glória a Deus. Amém.